nós vamos receber o missionário Anderson Carias com muita alegria. Ele vai estar compartilhando a palavra do Senhor nosso Deus, e você vai recebê-lo com forte aplauso, honrando o servo do Senhor em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Boa noite a todos. Eu quero aqui externar a minha gratidão por participar de uma noite tão especial como essa. Quem está com o coração alegre aqui? Nós já ouvimos tantos de Deus aqui, já fomos encorajados. Louvar a Deus pela vida desses irmãos. Que Deus os capacite, dê recursos, sustente vocês. Que por meio da música, dos testemunhos, vocês continuem encorajando a igreja de Cristo. Que Deus continue usando vocês sobre essa nação e sobre essa terra para a glória e louvor do nome dEle. É encorajador nós ouvirmos testemunhos como esses. Quero aqui externar a minha gratidão à vida do pastor Orlando pelo convite. É a primeira vez que eu estou aqui em Botucatu, eu só passei na rodovia, nunca tinha entrado aqui. E quando o pastor me convidou, eu enchi meu coração de alegria por saber, irmãos, que vocês têm labutado, trabalhado na obra do Senhor, na obra missionária, e que Deus tem um povo muito especial nessa região aqui. Eu louvo a Deus também, a equipe do escritório regional, aos pastores, amigos, que Deus possa continuar abençoando grandemente a vida dos irmãos. E diz para o irmão do lado aí, fala: irmãos, é só o começo, amanhã tem mais. Irmãos, eu poderia sair daqui já tremendamente feliz, encorajado por tudo aquilo que nós vimos e ouvimos, como é especial em cada conferência, em cada simpósio de missões, nós vemos vídeos de amigos que estão no campo missionário, que têm orado pela igreja brasileira, e a igreja tem orado por esses irmãos, tem contribuído, o trabalho que vocês têm desenvolvido no Peru, por meio da vida do pastor Orlando. Que Deus seja sempre louvado por todo o nosso esforço para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Eu me chamo Anderson Carias, quero apresentar também a minha noiva, a Aline. Ela é lá do Rio Grande do Sul, do Frio Grande do Sul. Ela está aqui esses dias, amanhã ela já retorna. Encara mais 30 horas de ônibus para chegar até lá no Rio Grande do Sul. Eu quero louvar a Deus também pela presença dela aqui. Meus irmãos, eu moro aqui em Piracicaba, próximo, quase 2 horinhas daqui. E lá eu também atuo no escritório regional da Missão Desafio, dentro da Superintendência de Americana, desenvolvendo trabalhos, desenvolvendo projetos, mobilizando a nossa regional para apoiar os trabalhos missionários, cujo Deus tem confiado à nossa denominação, por meio de parcerias interdenominacionais, por meio de trabalhos evangelísticos nas ações, e Deus tem nos dado lá o privilégio de servir naquela região. E eu sei como não é fácil às vezes a gente trabalhar, e às vezes não ser integral no ministério. O pessoal da equipe do R sempre assim, né? Aquela correria, visitando cidade e tal. Que Deus possa abençoar grandemente a vida dos irmãos também. Eu quero que você abra a sua palavra em Filipenses 1:12. Nós temos um tema, irmãos, e a proposta é: onde ir? E essa é uma pergunta significativa. Porque se você não sabe para onde ir, qualquer caminho para você é caminho. Se você não pensa para onde você é, o que você quer da sua vida no futuro, o que você quer que Deus realize na sua vida, então qualquer caminho para você é caminho, e até mesmo um desvio lhe parece caminho. Mas se você sabe exatamente aonde Deus quer te levar, aonde eu devo ir, então você vai buscar em Deus para saber aonde Ele quer que eu vá. E eu gosto muito, e eu tenho ministrado muito dentro da carta de Filipenses, por ser um momento na vida do apóstolo Paulo, singular de todos os anos dele. É um momento em que o apóstolo Paulo está passando pela sua segunda prisão. É um momento do apóstolo Paulo, em que muitos não entendem o que Paulo está fazendo lá. Não entendem o porquê que Deus levou lá e como Deus o levou. E Paulo, a partir do verso 12, ele começa com uma narrativa explicativa, para explicar para a igreja que mais lhe sustentou em todo o seu ministério, por que Deus o havia conduzido naquele lugar.
Mas não somente o porquê que Deus havia conduzido ele lá, mas como Deus havia conduzido ele lá. E essas são respostas importantíssimas para a nossa vida. Primeiro, aonde Deus quer me levar, mas como Deus quer me levar também é importante. Então, quando Paulo ele começa a escrever a carta aos Filipenses, nos 11 primeiros versículos, o apóstolo Paulo ele faz uma ação de graças a Deus pela vida da igreja. E ali ele cita como ele lembrava da igreja. Ele diz, no versículo 3, ele diz que traz a igreja à memória. E ele agradece a forma como aquela igreja está auxiliando ele nas campanhas evangelísticas. Está no verso 5 e 6. Depois ele diz lá no verso 7, que ele não apenas traz a igreja na memória, mas também ele traz a igreja no coração, para lembrar que a igreja não deve ser uma vaga lembrança na cabeça do crente, mas deve ser uma presença cativa no coração. Então ele diz, eu trago vocês em minha memória. Paulo está a 1000 quilômetros de distância dessa igreja. Ele está conduzindo como que ele cultiva o relacionamento com essa igreja. Mas depois disso ele diz a oração dele para aquela igreja. Ele diz, essa é a minha oração. O amor de vocês aumente cada vez mais em todo conhecimento e em toda percepção, para que vocês aprendam a discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Então ele traz a memória, o coração, ele diz, quando eu lembro e quando eu conduzo vocês no centro do meu coração, eu só tenho uma oração, para que vocês se aprofundem no conhecimento do amor de Deus. E aí depois que ele faz toda essa introdução de ação de graças, agora ele muda a narrativa dele, ele começa com um texto explicativo, explicando para a igreja o que estava passando na vida dele, no segundo ano da sua prisão, e que agora ele quer dizer, eu quero explicar para vocês o porquê eu estou aqui, e como eu vim parar aqui. E aí ele começa no verso 12, que é o verso que eu quero ler com você. Perceba o tom de explicação dele. Quero que saiba, irmãos, que aquilo que me aconteceu, algumas traduções, o que me sucedeu, ao contrário, tem servido para o progresso do Evangelho, e como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, e a todos os demais irmãos que estão na prisão por causa de Cristo. Verso 14, e os irmãos em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra, com maior determinação e destemor. Então ele está explicando, ele está dizendo o seguinte, eu quero que vocês saibam, meus irmãos, que aquilo que me aconteceu antes tem contribuído para o progresso. A pergunta ao texto é, apóstolo Paulo, a igreja perguntando para Paulo, o que está acontecendo com você, que parece que o evangelho emperrou na sua vida, parece que o teu ministério está no fracasso. E se você leu o que está atrás aí da sua poltrona, perceba as perguntas disso. Ele diz, onde Deus me mostrar onde ir, onde tem morte, onde tem fracasso, onde tem frieza, onde, são perguntas, aonde eu devo ir? E Paulo está dizendo, eu quero que vocês entendam que as coisas que me aconteceram, não têm emperrado o evangelho, não têm feito com que o evangelho se tornou preso, mas antes tem contribuído para o progresso do evangelho. Então, eu quero que você pense comigo o seguinte, o termo progresso aqui, ele é singular no texto, porque o termo progresso é uma palavra grega, que significa a legião romana, o exército romano, os engenheiros da legião romana. Paulo pega essa palavra que distingue os demais soldados da legião romana, e ele pega a palavra que era atribuída à engenharia do exército romano, e ele diz que o que aconteceu a ele era exatamente o que acontece com os engenheiros da legião de Roma. E o que acontecia com os engenheiros da legião romana? Eles iam à frente do demais exército para abrir caminho. Então os engenheiros estudando o campo, eles iam abrindo o campo para a legião romana, o exército inteiro passar. Então eles iam à frente dos demais. E Paulo diz, eu quero que vocês entendam que o que me aconteceu tem contribuído para o progresso, não tem emperrado. E a pergunta é, o que aconteceu com você, Paulo? O que está acontecendo com o teu ministério? E aqui Paulo está fazendo referência a Atos 21, verso 17, até Atos 28, verso 32. É um período de 5 anos da vida de Paulo. Atos 21, 17, Paulo chega em Jerusalém.
Ele está vindo da sua última viagem missionária. Ele está trazendo ofertas da região da Acácia e da região da Macedônia. Você vai para Romanos capítulo 15, Paulo diz: eu quero, irmãos, que eles recebam bem a minha oferta. E a pergunta que eu faço para você é: como alguém não pode receber bem uma oferta? Como? Você não vai receber com bons olhos aquele que lhe oferta, aquele que te abençoa, aquele que investe no teu ministério, aquele que cuida de você. E ele está levando para a região da Judéia, para os crentes pobres da Judéia. Como alguém que está em situação de miséria não recebe bem uma oferta? É que os ânimos em Jerusalém estão mudando. O cenário em Jerusalém está mudando. Os homens de Jerusalém, fariseus e saduceus, não estão vendo com bons olhos a pregação do evangelho aos gentios. E é por isso que ele vai dizer em Romanos 15, que ele ora para que eles recebam bem essa oferta. Mas quando Paulo chega lá, por volta do ano 57 depois de Cristo, eles não veem bem a oferta de Paulo. A partir do capítulo 21, verso 17, a Bíblia diz que Paulo ele vai à sinagoga e ele é acusado de ter colocado um homem grego dentro da sinagoga, profanando o lugar santo de Deus. A Bíblia diz que uma revolta se levanta, e naquele momento então aqueles homens cercam Paulo, e eles começam agora a lutar contra Paulo, e querer prender Paulo, e querer açoitar Paulo, e querer apedrejar Paulo. E a Bíblia diz que o alvoroço na cidade foi tanto, que o capitão da guarda teve que interferir, pegou Paulo, levou à porta da fortaleza. É de lá da fortaleza que Paulo dá aquele discurso em aramaico, e que todos os homens ouvem Paulo, e eles ouvem com atenção. E Paulo começa então a dar um dos testemunhos. Você vai ver 3 vezes na Bíblia Paulo testemunhando sobre a sua conversão. Você vai ver Atos 9, você vai ver Atos capítulo 21 e 22, você vai ver Atos 26. E essa é a segunda vez que Paulo testemunha sobre a sua conversão. E esses homens ouvem Paulo. Eles ouvem atentamente, e Paulo diz que Deus havia falado com ele. E os homens se revoltam e querem matar Paulo. A Bíblia diz que o capitão da guarda tira Paulo de lá, e agora ele é levado para o Sinédrio, sabatinado para o Sinédrio. E aí então 2 grupos que são rivais se levantam contra Paulo. A Bíblia vai dizer, lá nos capítulos 22 em diante, que os fariseus e saduceus, que não se entendiam agora, estavam querendo despedaçar Paulo vivo. E então surge uma conspiração contra Paulo, e eles querem matar Paulo na calada da noite. Os amigos de Paulo descobrem, leva Paulo então e avisa para o capitão da guarda e diz: olha, eles querem matar o Paulo. Então o capitão da guarda agora pega 470 homens, 200 soldados, 200 lanceiros e 70 cavaleiros, e 470 homens escolta Paulo na calada da noite até Cesareia. A Bíblia vai dizer que Paulo é esquecido durante 2 anos em Cesareia. 2 anos Paulo é deixado lá, na troca do governador Félix e Festo. A Bíblia diz que então o novo governador vê a situação de Paulo, e ele então, olhando a situação de Paulo, sobem os fariseus de lá de Jerusalém, e eles querem a cabeça de Paulo. 2 anos depois ainda a fúria é terrível contra Paulo, e agora eles olham para Paulo, e então ele pede conselhos ao rei Agripa. E a Bíblia diz que o rei Agripa ouve Paulo, e agora ele diz: Paulo, as muitas letras querem lhe deixar louco, você quer me convencer do evangelho? Então olhe só a história de Paulo. Aí ele diz então agora que ele apela para César. Aí Paulo então ele vai para uma famosa viagem, é Atos 27. Ele vai para a viagem a Roma. A Bíblia diz que ele passa por um naufrágio, 276 homens, 14 dias e noites, sem saber se era noite ou dia. A Bíblia diz que foi uma tempestade terrível, o barco se arrebenta inteiro, eles chegam vivos em Malta. O apóstolo Paulo vai acender uma fogueira, tem 552 mãos lá, mas a víbora pica a mão de Paulo. 552 mãos para aquela víbora picar, pica justamente a mão de Paulo. Eles dizem: o mar não lhe permitiu viver, mas a vida não vai lhe permitir, ele vai morrer. Esse homem, ele é um assassino. A Bíblia diz que ele não incha, ele não morre. Os ânimos mudam e dizem: ele é um Deus. Ele prega naquela ilha. Ele, depois do inverno, ele vai para Roma, e as coisas não melhoram. Passa 2 anos, Paulo ainda está em Roma. É o ano de 62.
5 anos da vida de Paulo, ele está em algemas, ele está em calabouço, ele está em cadeia, ele está em prisão, ele é sabatinado pelo Sinédrio, eles querem despedaçar Paulo vivo, eles expulsam Paulo da sinagoga, ele é chamado de louco por um rei, ele é esquecido em Cesareia, e agora ele está há 2 anos preso em Roma. E ele diz: eu quero que vocês saibam que todas essas coisas não atrapalhou a pregação do Evangelho, mas antes tem contribuído, porque Paulo sabia que Deus havia lhe chamado para a pregação por meio de algemas e cadeias, para testemunhar Cristo por meio do sofrimento. E é esse o subtítulo da sua Bíblia. Os sofrimentos de Paulo contribuem para a expansão do Evangelho. Então Paulo quer explicar como ele chegou lá e o que ele estava fazendo lá. É por isso que nós precisamos saber aonde ir, como ir, porque aos olhos daquela igreja era o seguinte: Paulo, cara, teu ministério caiu em declínio, você foi como uma bomba no Oriente Médio e hoje você é um prisioneiro em Roma. Paulo, você foi tremendamente usado para a expansão de toda a bacia do Mediterrâneo, 2.500 quilômetros quadrados, coberto pela pregação sua, Paulo. Mas os últimos 5 anos você pegou uma maré ruim. Os últimos 5 anos, Paulo, a gente não entende o que está acontecendo com você. E aí Paulo, ele vai nos ensinar uma das coisas mais belas do Evangelho, que eu gosto sempre de dizer sobre isso: os estranhos instrumentos que Deus usa para nos usar. Eu quero lembrar você que quando Paulo, Atos dos Apóstolos capítulo 9 e 11, a palavra diz o seguinte: Ananias, vá à casa de Judas, à rua direita, lá existe um homem de Tarso chamado Saulo. Depois dos versos 14 e 15 diz: este homem é para mim um instrumento meu, para levar a minha palavra aos gentios e aos reis dessa terra e a toda a nação de Israel. Então perceba que Deus diz o seguinte sobre Paulo: ele é meu instrumento nessa terra. Quem já recebeu essa palavra de Deus? Eu sou um instrumento, você é um instrumento meu nessa terra. Mas a verdade é, meus irmãos, que quando nós recebemos de Deus essa palavra, nós pensamos: eu sou um instrumento seu, então o Senhor vai me dar uma voz como esses amigos, vai me dar um ministério e eu vou ser conhecido no mundo inteiro. Deus vai me dar todo o conhecimento da palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai me auxiliar, como fez com os apóstolos. Atos 9, capítulo 9, 47 dizem que Jesus encerrou o entendimento deles para não compreender as Escrituras. Mas lá em 23, 45, 47 diz: então ele abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E parece que Deus vai fazer exatamente isso conosco. Deus vai te dar dons especiais, vai te dar conhecimento absurdo, e vai te colocar no centro de toda a atenção, para que você seja um instrumento dele. Mas não foram esses instrumentos que Deus deu para Paulo. O primeiro instrumento que Deus deu para ele foi cadeias. Paulo, o meu instrumento para você não será um púlpito em Roma, será um calabouço em Roma. Esses instrumentos são estranhos para nós, irmãos, porque quando a gente pensa sobre nossa vida, sobre o que Deus tem na nossa vida, a maioria de nós pensamos que eu vou ser beneficiado. Quando nós pensamos no ministério, a gente pensa em glória, em louros. A gente pensa que nós vamos ser vistos por toda a terra. Mas o primeiro instrumento que Deus coloca em Paulo para a expansão do reino dele na Europa são algemas, são cadeias. A questão é que agora Deus não queria usar Paulo como uma bomba no Oriente Médio. Deus queria usar Paulo como uma agulha no centro do coração do Império Romano. Deus agora não queria usar Paulo para implantar igrejas onde não havia. Já existia uma igreja em Roma. Romanos capítulo 1, Paulo diz que ele queria Roma para confirmar o Evangelho. E a palavra confirmar é confirmação apostólica. É dizer, vocês surgiram da grande explosão de Atos capítulo 2, 16 nacionalidades unidas ali, e de lá eles levam o Evangelho para Roma, mas não tem comprovação, não tem veracidade, não tem reconhecimento apostólico. E ele diz que ele quer ir lá para pregar o Evangelho, para dar selo apostólico para aquela igreja. Então o coração de Paulo é que ele quer ir a Roma como pregador, como apóstolo,
como missionário, mas Deus quer que ele seja como presidiário, em cadeias, calabouços, naufrágios. É por isso que nós precisamos saber aonde Deus quer que nós vamos. Porque não significa que o caminho vai ser fácil, não significa que a vida vai ser fácil, não significa que vai ser um mar de louros para nós, mas significa que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para Ele, e tudo se trata de agradar a Ele. Então os primeiros instrumentos que Deus dá para Paulo, para que ele seja um instrumento dele, são algemas, são cadeias. E eu quero fazer uma pergunta para você: quais são as cadeias que lhe prende para que você seja um instrumento de Deus nessa terra? Quero dizer para você que por muitas vezes Deus coloca o cristão em cadeias para extrair dele pioneirismo. Eu gosto de pensar em algumas pessoas que Deus fez isso. Uma delas foi Susannah Spurgeon, esposa de Charles Haddon Spurgeon. Logo após o casamento deles, essa mulher contraiu uma enfermidade que lhe acompanhou a vida toda. E ao que tudo indicava, ela não mais poderia fazer parte das campanhas evangelísticas daquele que é chamado príncipe dos pregadores. Mas essas cadeias não lhe impediu de fazer algo para a glória de Deus. Ela começou um trabalho pioneiro. Ela começou a arranjar recursos e começou a escrever as ministrações do seu esposo. E começou a enviar gratuitamente para pastores do mundo inteiro. E a história diz que os escritos dela, dos escritos do seu esposo, equipou pastores por toda a terra, encorajando para a obra do Senhor. Tem uma mulher que é desconhecida de nós, chamada Fanny Crosby. Essa mulher, com 2 semanas de vida, ela teve uma enfermidade nos olhos. O médico diagnosticou errado, fez um emplasto nos olhos dela de mostarda quente e ela se tornou cega instantaneamente. Pensa você uma criança de 2 semanas, sem visão, sem perspectiva de nunca mais ver a vida. O tamanho da cadeia dessa mulher. Aos 45 anos ela compõe o seu primeiro hino. Essa mulher morre por volta de 92 anos de vida. Nesses anos todos ela compôs 8.000 louvores de gratidão a Deus. Fanny Crosby foi a primeira mulher a discursar no Senado americano. Ela foi pessoalmente conhecida de 5 grandes ex-presidentes americanos, inclusive o Benjamin Franklin. O grande despertamento da América, quando Deus levantou Moody, o homem que ganhou mais de 1 milhão de almas. Muitas vidas vieram a Cristo por meio das canções de Fanny Crosby, que acompanhou Moody em suas campanhas evangelísticas. Milhares de pessoas vieram a Cristo cantando as canções dessa mulher, que tinha tudo para estar preso em cadeias, mas por meio dessas cadeias ela foi pioneira para a glória do Senhor. O que lhe prende, filhos? Pensa na mãe de Charles e John Wesley, 19 filhos, numa época em que não tinha máquina de lavar, numa época que não tinha fralda descartável, pastor Orlando, numa época que não tinha escola pública. 19 filhos essa mulher cuidou. E John Wesley escreve uma das coisas mais belas acerca de um filho para uma mãe. Wesley disse: eu aprendi mais da teologia com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra juntos. Uma mulher que tinha motivos para não fazer nada, que tinha tempo demais para se ocupar, mas que imprimiu um caráter de Cristo tão poderoso, que levantou 2 jovens, que incendiou a Inglaterra e o mundo. Quais são as cadeias que te prendem? Para onde Deus quer te levar? Mas não somente isso. Olha o que diz o texto. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Quando você vai para Filipenses 4, versos 22, Paulo diz: vos saúdam especialmente os da casa de César. Imagine você, um homem que está preso algemado em uma prisão domiciliar, e a Bíblia diz que ele ficou durante 2 anos lá, e lá Paulo ele está guardado numa casa juntamente com a guarda pretoriana, a guarda de César. 6.000 homens, aproximadamente, que cuidavam só do imperador.
Esses homens eram algemados a Paulo todos os dias, em 4 turnos de 6 horas. Um homem que não cessava de orar, que não cessava de pregar e que não cessava de encorajar as igrejas. É lógico que esses homens viriam a Cristo, e é por isso que ele diz: vos saúdo, especialmente os da casa de César. Agora a guarda de César está se convertendo ao Evangelho. Deus coloca Paulo na cadeia, irmãos, num regime domiciliar, não como o do Brasil, não como dos deputados do Brasil, porque Deus tinha propósito de alcançar aquela Roma pela pregação do Evangelho, e ele escrevia as cartas da prisão para nos encorajar. Filipenses é uma das cartas da prisão. Então eu quero que você pense nisso. Quais são as cadeias que lhe prendem, para que Deus te leve aonde Ele quer que você vá. Ele diz o seguinte: tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Meus irmãos, eu quero rapidamente aqui pensar com vocês algo. A igreja de Filipenses não entendia as cadeias de Paulo. A maioria de nós, quando nós olhamos um irmão nosso, um pastor, um missionário, ou um cristão, amigo nosso, numa maré ruim, que as coisas parecem que nada dá certo, nós pensamos: é o diabo que está agindo na vida dessa pessoa. Eu quero que você entenda que a prisão de Paulo não foi um infortúnio do futuro, não foi uma ação do diabo contra a vida de Paulo. Paulo diz que ele estava preso por causa de Cristo, de tal forma que se tornou evidente a guarda do palácio o motivo da sua prisão. Meu irmão, a prisão de Paulo não foi um ataque de Satanás contra a vida de Paulo, foi um avanço estratégico do reino de Deus por meio da vida de Paulo. O motivo das cadeias era a pregação do Evangelho, e Paulo entendia isso, que Deus queria lhe usar lá. Ele quer explicar para a igreja, e ele diz: olha só, que por causa disso, por causa das cadeias dele, ele foi colocado diante de 3 grupos para lhe pregar o Evangelho. Ele diz: a guarda do palácio, os homens mais próximos do imperador. Ele diz a todos os demais, leia Atos 28, a Bíblia diz que líderes de toda Roma diariamente é na casa de Paulo. Então, fora a guarda do palácio, a elite e os homens mais importantes de Roma, os homens que cuidavam da segurança pessoal do imperador, também Deus coloca ele diante de lideranças daquela cidade. Mas não somente isso, ele diz: e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Paulo apenas não pregou para quem não era crente. Paulo apenas não encorajou líderes, mas por meio das suas cadeias ele encorajou toda uma igreja. As cadeias de Paulo não foi um motivo de desânimo para a igreja, foi um motivo de ânimo para a igreja. Agora essa igreja não temia a espada de Roma, essa igreja temia somente ao único Deus e suficiente Senhor. É destemor, é sem temor. As cadeias de Paulo tirou o temor da igreja. O sofrimento de Paulo arrancou o temor da igreja. A igreja que outrora tinha medo da espada de Roma, não teme mais a espada de Roma, teme ao único Deus, verdadeiro Senhor de nossas vidas. Então, em primeiro lugar, esse instrumento que Deus usa para a vida de Paulo é as cadeias. E segundo, são aquilo que nenhum de nós quer, críticos. Olha o que ele diz: é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas olha o que ele diz: mas os outros fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Só para você lembrar, Paulo está em Roma, aguardando o julgamento dele. A palavra defesa do Evangelho é a palavra grega apologética. A defesa do réu. É quando o réu se levanta e ele faz a sua defesa diante do juiz, diante da promotoria, diante dos advogados. Essa é a palavra defesa do Evangelho. A palavra defesa tem esse cunho. Paulo está aguardando a sua sentença, está aguardando o julgamento e a sentença da sua prisão. Então Paulo está aguardando lá, e no meio desse período que ele está aguardando, o dia do seu julgamento, a Bíblia diz que agora tem 2 grupos que se levantam em Roma. Ele diz que um grupo tem uma ambição egoísta e está pregando o Evangelho por esse motivo, porque é ambicioso e porque é egoísta. Ele diz: mas, conjunção adversativa, ele está invertendo a afirmação.
Ele diz, mas outros o faz de boa vontade, sabendo que aqui eu me encontro para a defesa do Evangelho. E se Paulo é absolvido, o Império Romano teria que ouvir o Evangelho. Se Paulo é condenado, a fogueira se acenderia em Roma. E Paulo seria livre dessa prisão. E o Evangelho continuaria sendo pregado nesse período. 5 anos depois, Paulo morre numa das grandes perseguições. Mas nesse período, Deus ainda dá o alívio para a sua igreja. Então 2 grupos se levantam diante da situação de Paulo. E eu quero dizer algo para você, meu irmão. Você que está há alguns anos no Evangelho, você vai perceber isso. Entenda uma coisa, meu irmão, que muitas pessoas nós vamos encontrar no nosso meio, que pregam um Evangelho verdadeiro, mas que tem motivos falsos. Paulo diz, lá no versículo 18, mas que se importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. Deixa eu explicar algo para você que talvez a gente olhe e passa por cima e não entende. Paulo aqui, ele não está passando a mão na cabeça de herege. Leia Filipenses 3:1. Versos 2 em diante, cuidado com os cães. Os cães lá são os falsos profetas. Quando existe um herege, Paulo, ele é forte e determinado contra a vida dessa pessoa. Mas aqui o problema não era a teologia. Aqui o problema não era o Evangelho. Aqui o problema era a motivação. E a gente precisa aprender a distinguir uma coisa. A motivação de uma palavra quando ela é verdadeira. Eu quero que você entenda que muitas vezes a gente julga a pessoa, não é porque a teologia é ruim, é porque você percebe uma motivação ruim nele. Eu quero dizer algo para você, porque Paulo ele não entra nessa briga. Ele diz, se a motivação é boa ou se é ruim, o que se importa? Desde que Cristo seja pregado. Entenda uma coisa, meu irmão, que nós não estamos aqui para julgar a motivação de ninguém. Quem julga a motivação é Deus. É Ele quem vai sondar até o íntimo de nosso ser e perceber o motivo de nossas ações. Se existe uma heresia, se existe algo sendo pregado errado, nós temos sim o dever de adverti-lo. E se continua em nosso meio e ele não se corrige, nós podemos sim reunir a igreja e dizer, olha meu irmão, você está totalmente contrário às doutrinas verdadeiras da palavra. Nós temos sim autoridade como isso. Mas o que nós fazemos é nós invertemos. A teologia é boa, a pregação é boa, a motivação é ruim. E nós vamos lá com toda a força e queremos acabar com o ministério daquela pessoa. A história diz que 2 grandes pregadores, George Whitefield e John Wesley, eles desconcordavam em grandes temas da teologia. Mas uma vez chegaram para Wesley e disseram, Wesley, você acredita mesmo que você vai ver o Whitefield no céu? Ao passo que o Wesley olhou e falou, não, eu não acredito que eu verei o Whitefield no céu. Então o entrevistado olhou para ele e falou assim, o entrevistador disse, Wesley, você não acredita que o Whitefield ele é crente? Ele disse, lógico que ele é crente. Mas é que o Whitefield vai estar tão próximo do trono da glória de Deus, e eu vou estar tão distante dos dois, que de onde eu estou, jamais poderei ver. Um dos maiores pregadores, evangelistas, avivalistas, quando teve discordância em pontos teológicos, não sabotou o ministério de seu irmão. Humildemente fez o que a palavra diz, lá em Romanos capítulo 12, versos 3 e 4. Que nós devemos considerar o nosso próximo maior do que a nós. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Nos falta humildade de reconhecer que Deus pode usar outro melhor do que nós. Nos falta humildade de perceber que as críticas são um instrumento de Deus para forjar o nosso caráter. Eu sei que aqui em Botucatu não tem, mas já viu aquele crente milindre que você critica e ele fica espinhoso para o resto da vida? Você tem que ir contando dedos para se aproximar dele. Um dos instrumentos que Deus usou para a vida de Paulo foram críticos. Então se um irmão se levantar para criticar você, agradeça a Deus, fala, Senhor, esse é um instrumento estranho, mas eu louvo ao Senhor. Eu não gosto muito desse instrumento, mas desde que teu nome seja pregado, eu louvo a Deus por isso. Eu quero que você entenda uma coisa, porque eu gosto muito do verso 19, estou partindo para o final. Eu quero ler com você, diz o seguinte, pois sei que o que me aconteceu, novamente ele volta à linha de raciocínio do verso 12. Perceba que ele voltou.
ele foi explicando os problemas que ele está enfrentando em Roma, a cadeia que ele está lá, os críticos se levantaram, o motivo de ele estar preso, explicando para a igreja. E ele volta ao que aconteceu desde do ano 57, quando ele foi preso em Jerusalém. Ele diz que durante todo esse período da vida dele, ele diz: pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. E aqui está duas coisas importantíssimas para aqueles que querem se alçar em missões, para a igreja que ama missões. Olha o que ele diz: pois sei que o que me aconteceu, me sucedeu, resultará em minha libertação, vírgula, graças às orações de vocês e o auxílio do Espírito Santo. Meus irmãos, eu quero que os irmãos entendam o que eu quero dizer. O apóstolo Paulo tinha críticos em Roma querendo prejudicar o seu julgamento. Então esses homens, quando chegavam para Paulo na cidade, o assunto era Paulo, em vez de ele falar assim: você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida? Esses homens diziam: você é a favor ou contra Paulo? Porque o desejo desses homens, da ala que não gostava de Paulo, daqueles judaizantes que não entendiam a salvação por meio da graça, a salvação pela graça por meio da fé, esses homens não entendiam isso, então eles queriam prejudicar Paulo. E agora Paulo, ele é um homem influente em Roma, mesmo em cadeias. Ele diz que os homens de César, do palácio de César, são irmãos dele agora. Líderes de Roma estão visitando Paulo. Ele era um homem que tinha influência na cidade. Mas quando Paulo diz que a dependência dele para a sua libertação não era dessas influências externas, ele fala de uma influência interna. Ele diz que ele esperava e sabia que ia ser liberto porque ele dependia de duas coisas. Ele diz da oração e do auxílio do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, nós podemos ter influência nas nações, com presidentes, com governadores, mas nós precisamos entender que a dependência da igreja é da oração e do auxílio do Espírito Santo de Deus. É lá que nós dependemos, é dali que nós absorvemos a nossa dependência, e é ali que nós estamos seguros. Quando a igreja ora e depende do Espírito Santo de Deus, Deus realiza. A nossa dependência não é de influências externas, meu irmão, ainda que Deus use isso. A nossa dependência é da oração e do Espírito Santo de Deus. São de influências internas que está dentro da igreja do Senhor. É daquilo que Paulo depende. É disso que nós devemos depender, da oração e do auxílio do Espírito Santo de Deus. Paulo sabe que vai ser livre, porque ele depende disso. Quando ele escreve a última carta dele, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6, Paulo sabe que vai morrer. Ele diz: eu estou sendo derramado como oferta de libação, o tempo da minha partida está chegando, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora eu aguardo a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Ele sabe que vai morrer, mas aqui ele sabe que vai morrer porque ele depende do Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos nos firmar, na dependência e no auxílio do Espírito Santo de Deus e das orações. Nós não fazemos missões sem oração. Nós não fazemos missões sem o auxílio do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos ir a lugar nenhum se não dependermos disso. E agora eu vou encerrar porque meu tempo já acabou. Eu quero ler para você só o verso 20. O último instrumento que Deus usa para Paulo. O primeiro ele usa são as cadeias. O segundo ele usa são os críticos. E agora Deus usa mais um instrumento na vida de Paulo. Ele diz o verso 20. Leia comigo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre. Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Olha a crise de Paulo. Estou pressionado de ambos os lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. O último instrumento que Deus usa na vida de Paulo é aquele que todos nós queremos evitar. São as crises que assolam
e abate nossas vidas. A crise de Paulo faz todo sentido. Faz 5 anos que ele está privado da sua liberdade. Faz 5 anos que ele está jogado dentro de uma prisão domiciliar. Faz 5 anos que ele tem saído de cadeias, algemas, prisões, naufrágios, sendo exposto ao ridículo, sabatinado, excluído. Então Paulo agora ele está no último ano da sua prisão. Provavelmente a última carta antes dele sair da sua segunda prisão. E agora Paulo está em crise. Porque como foi dito aqui, o céu é uma realidade. E ele quer estar com Cristo. E o desejo do coração dele é estar com Cristo. O que está nutrindo as suas expectativas não são algo terreno mais. É tudo celestial. E ele diz, eu quero estar com Cristo. O que eu desejo é estar agora com o meu Senhor, o meu Salvador. O desejo de Paulo não era sair da prisão. O desejo de Paulo era morrer para a glória. Mas a crise de Paulo se bate porque ele diz, com tudo que é necessário. E essa é a crise de toda a vida. O que nós desejamos e aquilo que é necessário. É o vale da decisão. Eu desejo isso, mas eu necessito fazer isso. E nem sempre o que nós desejamos é aquilo que nós queremos realizar. Então o último instrumento que Deus usa na vida de Paulo são as crises que nos assolam e nos faz perder o sentido. E é ali que Deus agora está usando esse último instrumento para a vida de Paulo, para que o evangelho se expandisse em Roma. Então entenda a linha de raciocínio de Paulo. Ele diz no verso 13, contudo se tornou evidente. Então por meio das cadeias dele, palavra evidente, a palavra conhecido também. Alguns na tradução está escrito conhecido. Então por meio das suas cadeias, o evangelho se tornou conhecido. Por meio dos críticos, o evangelho se tornou pregado. E agora, Anderson, por meio das crises, é o que ele diz, que o evangelho seria engrandecido no corpo dele. Então as cadeias teve um propósito de anunciação, tornar conhecido o evangelho. Os críticos teve um propósito de ser pregado o evangelho. E agora a crise de Paulo tinha um propósito de fazer com que o nome de Cristo fosse engrandecido por meio da vida de Paulo. E de que forma que o evangelho, de que forma que o sofrimento, a morte, a privação, ela pode fazer com que o evangelho seja engrandecido em nossas vidas. Eu encerro com essa figura de linguagem. Pensa no telescópio, meu irmão. Ele é infinitamente menor do que as estrelas. As estrelas estão distantes de nós. Mas um instrumento tão pequeno como aquele faz com que uma estrela que está tão longe se torne grande aos nossos olhos. Pensa no microscópio, ele é infinitamente maior do que qualquer bactéria, do que qualquer molécula. Mas o instrumento daquele, por meio das suas lentes, ele pega algo que é pequenininho, faz se tornar algo grandioso aos nossos olhos. Eu quero que você entenda que para o mundo, Cristo é algo distante e algo muito pequeno. Para o mundo, o que é grandioso é status, é riqueza. Para eles é a ostentação. Para eles, Jesus é uma figura distante e muito pequena. Mas por meio da perseverança nos sofrimentos, aquele Jesus distante e pequeno se torna grande aos olhos do mundo. Para onde você vai ir, meu irmão? Vá para o centro da vontade de Deus, ainda que isso lhe custe cadeias, lhe custe críticos, lhe custe crises. Eu quero que você fique em pé. Segura a mão do seu irmão. O mesmo Deus que usou o bordão de Moisés, o jarro de Gideão, o mesmo Deus que usou a funda de Davi, usou as cadeias de Paulo. Olha para a sua vida agora. Talvez você olhe e veja fracasso. Talvez você olhe e veja prisão. Você se veja no meio de críticos. Mas eu quero que você guarde isso. Tudo isso pode ser sinais da vontade de Deus para onde Ele quer te levar. Paulo queria sim chegar em Roma. Ele queria discursar para o Senado romano. Ele queria falar com o imperador. Esse era o desejo de Paulo. Mas Deus não deu um palanque e um Senado. Deus colocou cadeias e prisões na vida dele para que ele fosse o instrumento dele. Pai, nós te louvamos por essa noite tão especial.
Oh, Senhor, como é difícil compreender a sua vontade e os meios da graça, Senhor. Muda nossos olhos para compreender, Santo Deus, e não atribuir a Satanás aquilo que é obra do Senhor. A maioria de nós, se víssemos um irmão como Paulo hoje, se ele fosse contemporâneo nosso, certamente diríamos: Satanás se levantou contra a sua vida, meu irmão. Mas aqui era o próprio Deus que estava em pé. Aqui era a vontade soberana de Deus e a sua mão conduzindo o seu apóstolo. Pai querido e Pai amado, que o Senhor possa nos conduzir, Santo Deus, sempre ao centro da sua vontade. Muda, Santo Deus, a nossa mentalidade, muda nossos olhos, cura nossos olhos, para encontrar a sua vontade em meio à escassez, Santo Deus. Entender a sua vontade em meio às privações. Entender a sua vontade em meio às críticas, Senhor. Entender a sua vontade em meio às crises, Pai querido e Pai amado. Não nos deixa, Senhor, fazer como a maioria faz, atribuir a Satanás aquilo que é obra de transformação de caráter do Senhor em nós. Faz isso, Santo Deus. Pai querido e Pai amado, que todas as nossas aflições e frustrações nos leve ao centro da vontade de Deus, assim como o martelo leva o prego ao coração da madeira, Senhor. Ainda que doa, que deforme, Santo Deus, nos leve ao centro da sua vontade e nos firma em Ti para sempre, Senhor. Nos dá discernimento e maturidade para isso. Eu Te louvo hoje e para todo sempre, Senhor. Obrigado, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você puder, aplauda ao Senhor, que Ele é bom. Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor.